Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lindenberg para mais uma aula de geografia, dessa vez com um novo conteúdo. Esse conteúdo é o conteúdo do capítulo 4, falando sobre a comunidade dos estados independentes, e aí vou falar sobre os aspectos gerais, né? Capítulo 4, SEI, comunidade dos estados independentes, aspectos gerais. Vamos lá, né? Vamos entender isso aí. E aí a gente vai deparar logo com a charge, que vamos dizer assim, essa charge está tratando-se... Diminuir um pouco aqui a imagem. Essa charge está tratando-se do processo de desintegração da União Soviética, e quando inicia esse processo de desintegração da União Soviética, formam-se países independentes, né? A União Soviética aí vai e essas bonecas, né, chamadas Mariatruskas, que são bonecas russas, elas são de encaixe, né? No interior tem uma boneca de menor tamanho e sucessivamente. É uma brincadeirinha aí sobre o processo de desintegração da União Soviética. Vamos lá, sobre o que é que está se referindo esse capítulo, né? Vai falar sobre a comunidade dos Estados Independentes, assim. Foi um resultado pós o fim da União Soviética, quando há um processo de unidade dos estados, dos estados pós a União Soviética, dos estados do leste europeu do leste europeu e alguns países da Ásia, que reúne diversos países que formaram a União Soviética. Né? A CEA é constituído por países que faziam parte da ex-União Soviética. Essa antiga superpotência, que existiu durante quase 70 anos, representou um modelo de economia e de sociedade distinto do capitalismo. A fragmentação da União Soviética originou a CEI, ou, como preferem alguns, o espaço pós-soviético no qual a Rússia tenta seguir como potência regional dominante. É uma coisa que a gente precisa entender, que de fato a CEI ela tem um grande peso organizacional, político por parte da Rússia. Instituir a CEI também estava atrelado a resgatar, a restabelecer a Rússia, dar continuidade à influência da Rússia na região. Tá bom? Isso é importante. Espaço pós-soviético no qual a Rússia tenta seguir como potência regional dominante. Da União Soviética à comunidade dos Estados Independentes. Com a desintegração da União Soviética, surgiram, pessoal, 15 países independentes: Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Estônia, Geórgia, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia e por aí vai. Ucrânia, vou ler todos não. Com exceção das 3 nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que ficam ao lado da Rússia, no leste europeu, na parte oeste do território russo, esses 3 países, os países oriundos desse estado ainda lutam para superar a herança da antiga superpotência soviética e eliminar as características deixadas pelas décadas de união político-territorial e da planificação da economia. Parte desses países, especialmente a Ucrânia, além da Geórgia, Azerbaijão e Turmequistão, também tem feito esforços para se livrar da tentativa da Rússia de exercer novamente hegemonia sobre eles, como exercia na época da União Soviética. De modo geral, até hoje esses países são independentes, o que justifica estudá-los em conjunto. Todavia, há um movimento de afastamento cada vez maior entre eles. Alguns se aproximam da Europa, enquanto outros se aproximam da China e da Turquia. Tem uma coisa interessante que a gente precisa destacar, que é o seguinte: é que quando existia a União Soviética, a centralidade era através da Rússia dentro da União Soviética. Era a Rússia, através de Moscou, que tinha a política de dominância, dominava todos os países que faziam parte do bloco socialista e também no interior da União das Repúblicas Socialistas. Quando constitui a CEI, a ideia era fazer todos os estados independentes, estabelecer laços econômicos, políticos, para tentar restabelecer o capitalismo nesses países, mas garantindo a independência de cada país. Mas na prática a CEI não foi muito assim, porque a Rússia ainda mantém a grande influência
nessa região e na comunidade dos Estados Independentes. Logo após a dissolução da União Soviética, em dezembro de 91, a maioria dos novos países independentes, que durante quase todo o século XX viveram com moeda, governo central e forças armadas unificados, percebeu que ainda tinha profundas ligações econômicas e militares e que seria necessário fazer acordos ou tratados para resolver uma série de questões fundamentais. Grande parte dos povos não russos da antiga União Soviética, como os georgianos, azerbaijanos, armênios, ucranianos, moldovanos e outros, desejava se libertar do domínio de Moscou. Mas, uma vez conquistada a autonomia dos seus territórios, ficou clara a necessidade de oficializar laços econômicos entre novas nações para que pudessem se desenvolver. Mesmo esses países se desintegrando da União Soviética, principalmente no início dos anos 90, lá em 91, 92, 93, esses países ainda tinham uma relação econômica com a Rússia, né? A comunidade dos Estados Independentes, que se estabelece pela liderança no primeiro momento dos presidentes da Rússia, da Ucrânia e Belarus, em dezembro de 91, desde o início as três nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, se afastaram das demais, buscando integrar a Europa. Essa aproximação foi bastante favorecida pelo fato de esses países terem convivido por menos tempo no seio da União Soviética e estarem geograficamente mais próximos da Europa. A comunidade dos Estados Independentes, pessoal, teve um grande desafio no seu processo de reestruturação do capitalismo. Porque esses países, a Rússia, a Ucrânia, a Belarus, eles eram países que eram países socialistas. Aqui está mostrando uma manifestação, né, soviética protestando na frente do parlamento em Moscou, em 1991, contra uma tentativa de golpe militar. Isso foi um período onde estava iniciando o fim da União Soviética e estava tendo ainda mobilizações e manifestações. Mas é isso, a comunidade dos Estados Independentes, iniciada pela Rússia, Ucrânia e Belarus, ela tomou um norte, um processo de se estabelecer, um processo de autonomia por parte dos países, mas ao mesmo tempo manter-se os laços econômicos e iniciar um processo de reestruturação do capitalismo nas nações que estavam se organizando. A intenção original da CEI era criar uma federação no lugar do antigo regime autoritário soviético, centralizado no governo de Moscou. Acabar com a centralidade da Rússia, que era da centralidade de domínio da Rússia, aonde não existia autonomia por parte das repúblicas socialistas, todas elas estavam submetidas à política de Moscou, e a CEI queria fazer o contrário, estabelecer uma comunidade de estados independentes a partir de uma federação, onde todos os estados pudessem ter autonomia. A realidade, porém, revelou distante dessa ideia original, pois além do afastamento definitivo das três nações bálticas, ocorreram, que foram essas nações bálticas aqui, Letônia, Estônia e Lituânia, viu, galera? Ocorreram vários desentendimentos entre os principais países membros, especialmente entre a Rússia e a Ucrânia, um atrito muito grande, por sinal tem atrito até hoje, cada qual defendendo um caminho diferente para a CEI. A Geórgia, pessoal, foi que foi o membro efetivo da CEI, deixou o bloco durante algum tempo, retornou-se em 2008, se desligou definitivamente. Azerbaijão, em 92, declarou-se membro observador. Também a Ucrânia e a Turmequistão se afastaram em 2010, tornando-se somente membros observadores. Em 2014, logo após a anexação da parte do seu território da Crimeia pela Rússia, a Ucrânia deixou a CEI por definitivo e hoje a Ucrânia dialoga para entrar na União Europeia. Você vê o quanto foi dificultoso constituir a CEI, né? Nos países que atualmente compõem o bloco, circulam 2 ou até 3 moedas diferentes, pois muitos criam suas próprias moedas nacionais. Muitos criaram suas próprias moedas nacionais. Em quase todos, porém, ainda circulam o rublo russo e, eventualmente, o euro. Sabendo que esses países não fazem parte do euro, os países que fazem parte da CEI, viu, galera? Alguns países também criaram as suas próprias forças armadas, que, embora frágeis, geraram conflitos com a Rússia, que desejava recuperar armas nucleares, instalações militares, navios, submarinos e mísseis construídos pelo exército soviético.
pelo fato de se considerar a única herdeira da antiga superpotência. Engraçado que a Rússia foi dominante no período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela que era a dominante, ela que coordenava toda a política econômica para todos os países socialistas. E quando acaba o socialismo nesses países, e quando há o processo de desintegração da União Soviética, a formação de novos países, caminhando para o capitalismo, a Rússia vai reivindicar todas as conquistas da União Soviética. E isso vai gerar conflito com as outras nações que fazem parte da União Soviética e que também querem reivindicar tecnologias e por aí vai da antiga União Soviética. Algumas nações, especialmente a Ucrânia, resistiram durante algum tempo a essa imposição russa, mas acabaram cedendo por pressão da comunidade internacional liderada pelos Estados Unidos. O motivo da coação era evitar que esses armamentos nucleares ficassem sob posse de vários países e que, em tese, aumenta o perigo do seu uso. Né? Aqui a CEI, o que é a CEI de 91 a 2014, os países membros aí, ó, basicamente países da Ásia Central, Ásia Setentrional, né? Belarus, do leste europeu, países que saíram, países observadores e por aí vai. Vamos lá. A CEI tem buscado se estruturar como uma associação econômica e em parte política exemplo da União Europeia. No entanto, não é certeza que a CEI se fortaleça ou mesmo sobreviva no transcorrer do século XXI. Daí alguns especialistas optarem pela expressão espaço pós-soviético ou novos países independentes ao se referir a essa comunidade. Aí o emblema, né, o mapa da CEI. A CEI, pessoal, ela, vamos dizer assim, foi uma tentativa muito frustrada. Até hoje não consegue se estabelecer de fato como, vamos dizer assim, um bloco econômico, se isso existe, por parte da CEI, né? Mas vamos lá. Em 1990 até os anos 2000, aproximadamente, a grave crise que assolou a economia russa, por causa desse processo de reestruturação capitalista de forma inconsequente que ocorreu na Rússia e nos países após a desintegração da União Soviética, os demais países da comunidade, com a inflação elevada, fechamento de indústrias, crescimento nulo ou mesmo retração da produção, entre outros aspectos, deu início a um processo de esfacelamento da comunidade dos Estados independentes. Ao invés de ter ajudado os países que ficaram independentes do domínio soviético, ficou uma situação mais crítica, porque a forma de como se restaurou o capitalismo nesses países foi de forma decadente, perigosa, até criminosa, onde tinha inúmeras empresas estatais que do nada foram parar na mão até mesmo de mafiosos. O quanto foi bizarro o processo de reestruturação para o capitalismo nesses países, né? A partir do século XXI, porém, tanto a economia russa quanto os países da região detentoras de grandes reservas de petróleo e gás natural, como o Turmequistão, Azerbaijão e Uzbequistão, apresentaram a recuperação. A Rússia voltou a atuar como potência regional, exercendo uma série de pressões sobre os países do entorno para que permanecesse na CEI. Diplomáticas, econômicas e até militares, como é no caso da Ucrânia. Desta forma, a elevação dos preços internacionais do petróleo, a elevação dos preços internacionais do petróleo e do gás natural na primeira década do século, aliada à exportação agressiva dessas fontes de energia, como vista no mercado internacional, exportações, trouxe um relativo ressurgimento da economia russa. A Rússia, ela cresceu muito, né? Cresceu muito não, mas teve um salto significativo na sua economia, principalmente de 2005 para cá, 2008 para cá. Trouxe um relativo ressurgimento da economia russa, embora com frágeis alicerces, já que se trata de recursos naturais não renováveis. Além disso, a Rússia possui reservas bem menores do que as dos países do Golfo Pérsico, por exemplo. Lógico, né? Fazer comparação com os países do Oriente Médio seria covardia, mas a Rússia ainda tem uma força na exploração de petróleo, por exemplo. Né? Aqui é um quadro estatístico, né? Sobre quilômetros quadrados, população, milhões de habitantes, quantos milhões de habitantes, o PIB e a renda per capita, né?
olhando aqui o SEI, né? A Rússia disparadamente é que tem um destaque maior, né? Sobre renda per capita, né? Sobre PIB e até mesmo também populacional. E obviamente por território. É possível notar no quadro que a SEI ela tem rendas baixas, né? De rendas per capita muito baixas. A maior é da Rússia e depois é do Cazaquistão. Tem 3 países que estão entre as rendas mais pobres do mundo, né? Na SEI: Quirguistão, Tajiquistão e Moldávia. No tocante à área, a Rússia percebe-se que é o maior país do mundo. Em termos de população, a Rússia sozinha reúne um número de habitantes equivalente ao total dos outros países. A economia russa ela tem um PIB de 1,3 trilhões de dólares. É bem maior que a soma de todas as economias da SEI. O destaque desses países é a diversidade étnica, que é interessante, né? Percebe-se aqui que cada país tem várias composições étnicas, vários povos, né, no interior desses países. E isso, de certa forma, gera muitas divergências no interior desses países, né? Movimentos separatistas, guerrilhas, atos terroristas, guerras civis e por aí vai. Aspectos físicos da SEI, galera. A área abrangida pelos 12 países oriundos da ex-União Soviética é extensa, muito extensa, né? Ela é bem maior do que o continente europeu. É mais de 25 milhões de quilômetros quadrados, galera. Lógico, a maior parte desse território faz parte da Rússia. Praticamente é autossuficiente quando se trata de recursos naturais, principalmente petróleo, gás natural, carvão mineral, minérios de ferro. Vamos dizer assim, a indústria de base soviética existia muito por conta disso, né? Pela essa abundância de recursos naturais nesse território. Essa superfície territorial está distribuída entre o continente europeu e o continente asiático, né? No sentido oeste para leste, a SEI se estende por cerca de 10 mil quilômetros quadrados, desde o Mar Báltico, que banha trechos da Rússia e as fronteiras como Finlândia, Polônia, entre outros países europeus, incluindo as 3 nações bálticas, até o Extremo Oriente, na Ásia, onde estão o Oceano Pacífico e as fronteiras da Rússia com a China e a Coreia do Norte. E do norte a sul é de 4.500 quilômetros, desde o Oceano Glacial Ártico no norte, né? E as fronteiras com a China e a Mongólia, os países do Oriente Médio, Mar Cáspio, por aí vai. Aqui é a situação do estado físico, mapa físico da SEI, né? Do que é hoje a maioria dos países que antes faziam parte da União Soviética, que é hoje esse mapa. A localização de uma imensa faixa de terras da Rússia no norte, da zona temperada e da zona polar, faz com que os invernos sejam bastante rigorosos. A maior parte do território dos países que fazem parte da SEI sofrem com um clima polar e frio. O solo, os rios permanecem congelados de 7 a 8 meses por ano e em quase toda a porção do leste da Sibéria. E de 4 a 6 meses por ano na boa parte da metade do norte do país, quando se trata dos invernos rigorosos, né? Além de longos invernos e baixíssimas temperaturas, o norte da Sibéria Oriental, os termômetros chegam a marcar menos 69 graus. Além disso, o clima é seco no Turmequistão, principalmente entre o Mar Cáspio e o Mar de Aral. E nas proximidades do Oceano Glacial Ártico, algumas áreas se transformaram em deserto. Essas características dificultam a prática da agricultura, pois as chuvas, em geral, são insuficientes e distribuídas irregularmente. Afeta na atividade agrícola numa boa parte dessa região da Ásia, dos países da SEI. O inverno rigoroso também afeta os meios de transporte, já que o congelamento da superfície da água interrompe a navegação fluvial durante vários meses. No verão, o rápido degelo em algumas áreas provoca sérios problemas nas ferrovias e rodovias, cuja construção exige materiais apropriados para resistir ao intenso e constante desgaste causado pelo congelamento e descongelamento anual. Muda muito as infraestruturas constantes, há reformas constantes no processo de infraestrutura desse país, principalmente no campo das ferrovias e rodovias. O setor de transporte tornou-se um ponto problemático para a economia dos países da SEI devido à grande dimensão dos territórios, né? Então, teve que se investir muito em ferrovias e transporte aéreo.
responsável pela existência de aglomerações urbanas porque são muito distantes. Nós estamos falando do maior território, né, do mundo. Estamos falando do maior território do mundo. Onde tem o maior país do mundo. Então a ceia é algo muito extenso. Imagine aí o processo de troca de mercadoria, troca de serviços e por aí vai. E ainda tem um clima para dificultar mais ainda. Então é basicamente isso, essa primeira parte desse conteúdo. A segunda parte a gente vai falar sobre o que é a Rússia, né, do Império até a Revolução. E a gente vai entender um pouco sobre também o fim da União Soviética, a tentativa de golpe militar que ocorre lá no período do fim da União Soviética, e o que é a Rússia hoje, né? O que é a CEI hoje. E aí a gente finaliza aqui, vai ser a segunda parte. E nessa primeira parte, quero que vocês façam a primeira questão. Vamos lá? Então é basicamente isso, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.